Você já percebeu que vive pensando em catástrofes? Ou então em cenas em que você está sofrendo e que tudo deu errado? Você manda uma simples mensagem, a pessoa que você gosta não responde e automaticamente você já está ali pensando que o pior pode ter acontecido. Hoje eu vou te contar por que a sua mente faz isso, e inclusive trazer que eu mesma era a rainha da catastrofização. E claro, eu vou te dar os 5 passos para você parar de pensar o pior e de sofrer com isso. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E o objetivo nesse canal sou eu compartilhar as coisas que mudaram na prática a minha vida e eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho de notificação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, o que é essa tal de catastrofização? A gente já sabe na psicologia que o nosso cérebro está sempre tentando fazer uma coisa, nos proteger. Para conseguir fazer isso de uma forma bem feita, o que ele faz? Ele fica tentando o tempo inteiro detectar ali possíveis perigos ou ameaça no seu ambiente. Só que eu brinco que às vezes essa região ela fica meio descalibrada. É como se ele tentasse ali tanto procurar essas ameaças que ele acaba achando coisa onde não tem. Muitas vezes ele pode estar exagerando a possibilidade de alguma coisa acontecer ou então enxergando algo desse tamanho como se fosse o tamanho desse quarto aqui que eu tô. Lembrando que essa sua forma de pensar, ela é algo evolutivo e que sempre busca a sua sobrevivência. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é a gente tratar justamente essas preocupações, essas cenas dos piores cenários que estão atrapalhando sua vida, estão fazendo você sofrer e que não te ajudam na prática, não estão te protegendo, só estão piorando a sua qualidade de vida. Então a parte mais importante, a gente vai para o passo a passo para parar de pensar o pior. O primeiro passo é dê nome aos seus pensamentos. Acaba que o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é meio burro. Então ele acaba atrapalhando ali a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque muitas vezes ele considera aquela imagem que surgiu na sua cabeça como se fosse uma coisa real, como se aquilo ali já tivesse acontecendo. Então, por exemplo, se eu começo aqui a pensar em cenas de um acidente, cenas de alguma coisa ruim acontecendo, automaticamente o meu coração já começa a disparar, eu já começo a ficar aqui desconfortável diante desse vídeo, meu corpo ele já começa a manifestar, lembrando que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E é estranho, porque eu lembro que quando eu era mais nova e não sabia os conceitos da psicologia que eu vou trazer nesse vídeo, eu considerava até que esses pensamentos, essas cenas que estavam aparecendo na minha cabeça, elas eram como se fossem premonições, como se eu fosse vidente, ou até como se fosse um alerta ali, até de um aspecto religioso, que uma coisa ruim estivesse prestes a acontecer. E nisso eu era uma criança extremamente em alerta, que vivia ansiosa, esperando sempre o pior. E agora eu vou te contar uma coisa que mudou a forma com que eu reagia a essas cenas na minha cabeça. A gente tem que lembrar que essas imagens ou pensamentos não são fatos. Os nossos pensamentos são como se fossem uma nuvem. Eu quero que se você pensa aquela nuvem ali que está atrapalhando o sol de chegar ali até sua pele ou até sua casa, ou seja, é uma nuvem ali cinzenta aparecendo, mas ela vai embora em algum momento. E da mesma forma, a gente tem que tratar os pensamentos, essas imagens que surgem, como se fosse uma coisa que vai passar. O ideal é a gente não dar poder àquilo. No caso de pensar o pior, a gente tem um nome para isso na psicologia, que se chama pensamento catastrófico. Esse tipo de pensamento ele é classificado dentro da psicologia como uma distorção cognitiva, que nada mais é do que uma mentira que o seu cérebro te manda, ou então essa tentativa de te alertar para possíveis perigos para você ficar ali sempre atento, garantindo a sua sobrevivência. Mas a gente sabe na prática que está mais te prejudicando do que te ajudando. Então o exercício que a gente vai fazer aqui é justamente, em vez de você falar algo, por exemplo, eu tô tendo a sensação que algo ruim vai acontecer, você vai começar a falar assim, eu tive um pensamento catastrófico de tal forma. Ao fazer isso, automaticamente você vai estar diferenciando pensamento de um fato, de uma premonição ou de algo que realmente vai acontecer. O seu cérebro precisa dessa diferenciação para conseguir entender que aquilo ali que surgiu não necessariamente precisa ter uma resposta emocional. Até uma curiosidade, no início do vídeo eu comentei que ao pensar ali em alguma cena de algo ruim acontecendo, o meu coração disparava, eu tinha ali alguns sintomas, um desconforto de pensar nisso. Só que a parte que a psicologia me ajudou muito foi que antigamente, ao imaginar
imaginar isso, eu tenho certeza que eu ficaria o dia inteiro pensando nisso, ou até tentando entender por que aquilo ali surgiu na minha cabeça. Já hoje, ainda bem, eu consigo fazer essa diferenciação e saber que foi só um pensamento, que isso vai passar. Além disso, fazer essa diferenciação é muito importante para a gente evitar as famosas profecias autorrealizadoras. Eu lembro da primeira vez que eu expliquei para uma amiga minha esse conceito e trouxe que às vezes o nosso cérebro fica mandando ali esses piores cenários, esses pensamentos muito ruins do pior acontecendo. E aí ela me contou um dia muito difícil para ela, que ela estava conversando com o namorado dela e esse namorado dela parou de responder ela. Automaticamente já surgiram pensamentos na cabeça dela, dele traindo ela, dele desinteressado, que ele ia terminar aquele namoro. A gente sabe que os pensamentos afetam as nossas emoções. Então, ao pensar aquilo, ela já começou a ficar com raiva, frustrada, se sentir sozinha. E aí o comportamento dela foi pegar e mandar várias mensagens exigindo que ele respondesse naquele momento. Começou até a mencionar sobre término, que ela não ia deixar ele tratar ela assim, que ele não podia ficar em silêncio. Enfim, a coisa ali virou uma briga eterna dela com o namorado, que realmente não estava respondendo a mensagem. Depois de algumas horas, esse namorado voltou a conversar com ela e comentou que ele estava passando mal. Acaba que ela ficou tão presa naqueles pensamentos catastróficos que ela teve, que ela simplesmente agiu como se aquilo fosse uma verdade absoluta na frente dela. Quando eu falo de profecia autorrealizadora, eu quero dizer que a maneira com que ela agiu foi tão rude, foi tão impulsiva, que no final do dia o namorado até começou a pensar e questionar o namoro, trazendo que não gostou da forma que ela estava tratando ele em um dia tão difícil, em que ele não estava se sentindo bem. Então, diferenciar o que passa pela nossa cabeça do que realmente está acontecendo vai fazer com que a gente também não fique agindo como se aquilo já tivesse se concretizado. E por isso a gente vai para o passo 2, que é pensar quais as possibilidades de outros desfechos e qual a probabilidade disso acontecer. Vamos supor aqui que você entra ali no seu trabalho e o seu chefe tá com uma cara horrível. Automaticamente já vem aquele pior cenário. Vou ser demitido, ele não gostou de alguma coisa que eu fiz. Quando você classificar, talvez eu esteja diante de um pensamento catastrófico, o pior surgiu na minha mente. Eu quero que você já faça a seguinte análise. Quais outras possibilidades existem aqui? Isso ajuda muito a gente a pensar em outras hipóteses e isso acalma o nosso cérebro e evita com que a gente tome uma decisão, uma atitude impulsiva naquele momento. O que seria impulsivo? Por exemplo, ir lá tirar satisfação com o chefe, ou então virar e pensar assim, já que ele não tá gostando do que eu faço, já que eu vou ser demitida mesmo, então não vou nem trabalhar hoje. Quando você pensa que às vezes seu chefe tá com cara ruim porque comeu alguma coisa estragada, ou tá chateado com outra pessoa, ou tá ali sobrecarregado por algum outro motivo, isso ajuda a gente a se acalmar e pensar no melhor a ser feito naquele momento. Além disso, se seu pensamento for associado a tragédias, a cenas ruins, você pode também pensar qual a probabilidade disso acontecer. Acaba que a nossa tendência é aumentar demais as probabilidades, como se aquilo ali que vem em mente fosse assim, 80% de chance de se concretizar. Outra tática que você pode fazer é pensar o seguinte, qual que é o pior cenário? Depois você pensar qual que é o melhor cenário. E aí a terceira pergunta, que para mim é a melhor, que é qual que é o cenário mais provável de acontecer? E agora a gente vai para o terceiro passo, que é você pensar como eu poderia lidar com o pior. Essa pergunta ela é uma forma de fortalecer a sua habilidade de lidar com problemas. Quando a gente pensa no pior, é muito comum a gente ficar preso naquela coisa assim, meu Deus, vai acontecer o pior, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer nada. E parece que a sua vida vai se tornar aquele cenário que você imaginou, aquela catástrofe. E só quem sentiu isso sabe, dá até uma sensação que você vai sentir aquele desconforto para sempre, como se não tivesse nunca uma solução. E a proposta dessa atividade é a gente treinar e ir além desse desconforto que você está sentindo. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, normalmente a gente vai passar por duas etapas. A primeira é a aceitação daquela situação ou daquele sofrimento, e a segunda é resolver aquele problema que está diante de você. Então, por exemplo, você terminou com seu namorado, uma pessoa que você amava muito, ou então você perdeu o emprego. Nos primeiros dias, às vezes nas primeiras semanas, você vai sim sentir uma dor muito grande, só que vai chegar uma hora que essa dor vai ali naturalmente diminuir e você já vai pensar em outras formas de lidar com ela. No caso de perder o emprego, depois de aceitar essa situação, você vai começar a mandar currículo, conversar com pessoas que você conhece, que podem te indicar. No caso, por exemplo, de um relacionamento amoroso, você vai ali ficar um tempo sozinha, você vai ali às vezes curtir a companhia com pessoas que você ama, talvez no início você não vai curtir tanto,
mas você vai ali ficar com parentes ou então com amigos. E uma pergunta muito comum que me vem: e no caso do luto, Paulinha? Uma vez que eu penso em catástrofes, em tragédias, e no caso desse luto? Nesse caso, a gente sabe que é uma dor imensa, mas que em algum momento a pessoa também vai ter que retomar ali as atividades do dia a dia, outros possíveis prazeres. Claro que ninguém quer pensar sobre isso, ou então não se imagina ali superando, né, tendo uma vida feliz depois de algo ruim acontecer. Mas a ideia aqui é tirar essa coisa do eu não vou dar conta, eu vou viver esse sofrimento para sempre e tentar pensar em outras possibilidades, outras coisas boas que poderiam acontecer na sua vida. E não só aquela cena, não só o pior cenário, como se essa cena que apareceu na sua cabeça resumisse toda a sua vida. A ideia aqui é tirar o foco do pensamento catastrófico e colocar em outras coisas, em outras ações suas, em como você lidaria com algo difícil acontecendo, mas até outros possíveis prazeres, inclusive, que você pode ter na sua vida. E o quarto passo, que para mim é fundamental, é você se questionar o que está dentro e o que está fora do meu controle. Essa é uma atividade clássica para pessoas ansiosas. E por que ela tem um valor muito grande? Porque muitas vezes a gente fica se preocupando e gastando muita energia com coisas que não estão dentro do nosso controle, que são impossíveis de a gente agir, da gente prever. Inclusive, isso tira energia de coisas que estão dentro do nosso controle, como por exemplo, como que você lida com alguém, suas ações, seu comportamento. Então, por exemplo, você tem medo de perder alguém. Às vezes você está focando tanto nesse medo que às vezes você esquece de aproveitar o presente, de ser uma boa companhia para essa pessoa, de demonstrar o amor por ela. Então a ideia aqui é você realmente diferenciar o que você pode fazer dentro de uma situação, dentro de uma relação e o que está distante do seu controle. Tem coisas como, por exemplo, né, essas tragédias que eu comentei, acidentes, a reação do outro, o humor do outro, isso é impossível de a gente controlar. E agora o passo 5 é: prever o pior não te protege da dor. Eu contei aqui que eu era a rainha da catastrofização. E o motivo disso é porque parte de mim pensava assim: se eu prever o pior, se eu imaginar todos os cenários que podem acontecer, se algo ruim acontecer, eu vou estar preparada. Eu tinha uma ideia que se alguma coisa me pegasse de surpresa, aquilo seria muito pior, muito mais assustador. Como se o fato de eu não tivesse imaginado aquilo tornasse aquela cena ou aquela situação muito pior. Só que, na verdade, se uma coisa ruim acontecer comigo, o fato de eu ter pensado nisso antes não vai tirar em absolutamente nada a dor daquele momento. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre pensava era se algo de ruim acontecesse com alguém que eu amo. E aí eu ficava o tempo inteiro nisso, pensando em possíveis tragédias, como que eu lidaria com aquela situação, vindo aqueles pensamentos que eu não daria conta, que meu destino ia ser insuportável. Só que pensando melhor, o fato de eu ficar imaginando isso não tornaria de forma nenhuma melhor esse momento. Eu não deixaria de sofrer, de ficar triste, provavelmente me surpreenderia da mesma forma. E hoje em dia, pensando melhor, eu acho que a pior parte é que eu provavelmente deixei de viver muitos momentos bons, em paz, ou até aproveitando as companhias que eu amo, porque eu ficava ali o tempo inteiro presa nesses pensamentos. Eu até brinco que o ato de ficar ruminando esses pensamentos, além de não tirar essa dor que de qualquer forma eu sentiria, ela me gerava uma outra dor, que é a dor de não aproveitar o momento presente. Então, toda vez que eu me pego ali tendo um pensamento catastrófico, eu faço a seguinte reflexão e repito essa frase dentro da minha cabeça. Inclusive, eu até sugiro de você anotar essa frase aqui nos comentários. 1000 coisas podem acontecer. Se algo ruim for uma delas, eu vou sentir na hora, mas eu não preciso sentir agora. A gente precisa ensinar o nosso cérebro a diferenciar uma imagem ali do futuro, apenas um pensamento que surgiu, do que você está vivendo nesse momento. Lembra que eu falei que pensamentos vêm e vão, e eles são como se fossem uma nuvem, e o seu papel é deixar essa nuvem ir embora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de comentar aqui também. Eu amo quando vocês me mandam mensagens, faz muita diferença pro meu trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!